Vamos ficar de pé para a gente orar? Isso. Todas as crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos também por esse serviço de evangelização. Senhor, que o Senhor capacite os nossos irmãos e irmãs que estarão cuidando dessas crianças. Senhor, ali guarda cada momento. Senhor Deus, livra-lhe de incidentes. Senhor Deus, guarda a saúde dos nossos irmãos e das crianças. Senhor, instrua o Senhor a cada pequeno. Senhor, instrua, Senhor, a cada menininha dessa, Senhor. Senhor, revela-te a ti mesmo a elas, Pai. Senhor, e salva, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer. Irmãos, hoje o projeto da reunião hoje é contar uma história para os irmãos. Então nós vamos dar uma viajada aqui na Bíblia, alguns poucos capítulos que estão no livro de Números. Então, se os irmãos quiserem marcar para ler em casa, né, para rememorar a história, é a primeira parte do livro de Números, partir mesmo do capítulo 1, mas a gente vai estar focando mais a partir do 11 até o 14. E eu fiz um negócio que eu costumo não fazer, eu fui escrevendo a pregação, mas está bom. Deus vai me dar graça aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor. Capacita-nos, Senhor Deus, a mover pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Capacita, Senhor Deus, a nossos ouvidos para que possa escutar a Tua palavra. Senhor, vai de encontro, venha de encontro às nossas necessidades. Senhor, venha de encontro, Senhor Deus, às nossas lutas. Senhor, e haja, Senhor. Mova as águas dentro de cada um de nós e opera o Teu milagre, Senhor. Oh, Senhor, aviva-nos a fé. Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que, como eu já dei a dica aí do livro de Números, então os irmãos estão vendo que a gente vai estar falando alguma coisa aqui sobre a situação ali que o pessoal passou no deserto, né? E tem algumas lições ali que eu acho que nós podemos tirar para nós aprendermos. O Senhor tinha dito, então, a Abraão que faria dele, dos seus descendentes, uma nação. E falou que seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Irmãos, quando nós recebemos de Deus uma palavra nesse sentido, ela é muito boa e encorajadora. Né? Ele não descreveu o método, Deus não descreveu o caminho, mas ele falou, olha, o seu fim, o final, eu vou te contar. É como a areia do mar, é como as estrelas do céu. O Senhor falou a nosso respeito, né, que nos apresentaria cada um de nós perfeitos diante dele. É outra promessa. O processo, geralmente Deus não fala, né? Mas hoje, no Novo Testamento, nós conhecemos que o processo é pela cruz, né? E cruz não é sofá. Cruz não é sofá. Quando vem
alguém fala para a gente cruz, junto com a palavra vem desprezo, solitude, não solidão, feridas, vem pregos, vem escárnio, vem abandono. A palavra cruz traz todas essas coisas na nossa mente. E muitas vezes nós esquecemos de colocar a principal, vontade de Deus. Nós muitas vezes vemos a cruz com aquilo que nos faz passar dores, mas não vemos o propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós rejeitamos a cruz, porque não vemos nela o processo pelo qual Deus vai nos libertar de nós mesmos e vai nos fazer aptos para herdar o reino. A gente conhece a história de Abraão e viu quanta coisa aconteceu, quantos percalços, quanta situação, com um objetivo, aquela promessa dele. A gente vê Jacó, Deus, através de Jacó, do Isaac, através do Jacó, a gente vê Deus fazendo a promessa. E a gente vê a história desses patriarcas, como tudo aconteceu. E quando a gente pega a promessa e vai no fim da história de um patriarca, a gente fala bacana, né? Mas o meio tem muita dor, tem muita lágrima, tem muita rendição, tem muita dureza de coração, tem quebrantamento. E Deus tinha dado uma promessa. E no meio da promessa, ele usou também os seus servos para dizer que o povo dele, que era uma nação pequena, que a promessa é que seria um povo grande, como a areia do mar. Mas, irmãos, vocês lembram? Lembra dos 3 filhos de Noé? Sem, o Cão e o Jafé. Acontece que os descendentes de Cão, eles vão para um lugar que era o lugar da promessa. Os filhos de Cão ocupam a terra que depois seria o lugar da promessa, que seria dada aos semitas, descendência de Abraão especificamente. Então, para que Deus guardasse o povo de Abraão, povo da promessa, para que aquele povo não fosse destruído pelos inimigos ao redor, que estavam habitando a terra de Canaã, Deus os leva, através de um milagre, por intermédio de José, seu servo, num processo também tremendo. Todo mundo gosta de lembrar, quando fala de José, todo mundo pensa o quê? Virou o segundo abaixo de Faraó no Egito, mandou e fez e aconteceu. Não é assim? Quando fala José do Egito, o que é que os irmãos lembram? Hein? Só progresso, né? Ele foi jogado no poço. Ele foi abandonado pelos seus irmãos. Sofreu muitas mentiras, rejeições. Teve preso. Né? Nós estamos falando de um jovem que ainda está se formando. Foi roubado da sua família. Então passou todas essas desgraças. Então, quando você vê ele perdoando os irmãos, irmão, foi graça, foi misericórdia de Deus. Senão ele mandava matar todo mundo. Aí é bonito falar do José, né?
o homem que mandava no Egito. Mas o processo, às vezes a gente esquece. Mas é importante esquecer, porque o objetivo não é tanto lembrar do processo sem mágoa, né? Lembrar sem rancor, lembrar sem ódio, lembrar sem ele me paga. É bom lembrar realmente como uma lembrança do caminho que Deus passou, fez a gente passar. E o José, então, é o instrumento que Deus utiliza para trazer o povo, aquela família, para o Egito. E ali no Egito, eles vão trabalhar, e ali eles vão ser guardados, e ali eles vão multiplicar e crescer. Só que chega um ponto no projeto de Deus, assim como uma ave que faz o seu ninho em lugares penhascos, essas coisas, ela cobre, né, o ninho com penas, pelugem ali, né, aquelas coisas todas, para ficar mais agradável. Só que chega um tempo que aquelas avezinhas têm que sair do ninho, elas têm que aprender a comer por si mesmas, elas têm que aprender a caçar, elas têm que aprender a voar. E quando elas não obedecem ao comando da mãe para abandonar o ninho, a mãe começa então a tirar tudo aquilo que traz conforto naquele ninho. E aí ficam os gravetos machucando. E aí chega um momento que eles não querem sair, então ela empurra eles mesmo lá do penhasco. Os irmãos já viram isso, pode procurar aqui ver. É muito interessante. Os bichinhos descem rodando, daqui a pouco abre a asa e começa a bater, daqui a pouco segura e vai, pousa tranquilo, aprende a viver vida de ave. Muitas vezes isso acontece conosco. O Senhor tem um projeto para nós. Ele falou que vai fazer a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós muitas vezes achamos que esse processo, né, vai ser suave que eu digo assim, vou ficar igual o Moabe, né? Não vou ser virado de vasilha em vasilha. Eu vou chegar na presença de Deus cheio de borra. Não vai, irmão. Vai ser virado de vaso em vaso. Isso é para o nosso bem mesmo. É o projeto de Deus. É o processo de santificação que está acontecendo. Então, não despreze momentos de dores diante do Senhor. Como diz Paulo, se está sofrendo porque fez coisa errada, está certo você sofrer, porque você fez coisa errada. Agora, se é pelo nome do Senhor, glorifique a Deus. Nós estamos falando nesse sentido. Sofrer pelo nome do Senhor. E então, no Egito, tornou-se uma multidão, aparece um rei que não conheceu José. Esse rei também está no projeto de Deus. E esse rei então fala assim, esse povo está muito grande, vou fazer dele escravo. De livre para escravo. E agora o povo tem que trabalhar, mas não é trabalhar somente, é trabalhar pesado, de não aguentar, de ficar arrebentado. Mas isso também tem um propósito. Eles tinham esquecido a Deus. Eles tinham esquecido do Senhor. No momento da agonia, diz que não existe ateu, né? Avião caindo, os ateus fogem primeiro, né? Todo mundo começa a clamar a Deus. Então, muitas vezes, as agonias vêm sobre a nossa vida para que a gente lembre que existe um Deus no céu, para que a gente se volte a Deus, retome o nosso caminho. Então, o Moisés é um que nasce nesse período. E o Moisés já nasceu escravo. Ele foi ocultado, foi escondido. Né? E, depois de uns dias, ele é colocado, é arquitetado um projeto ali pelaquela família, e a princesa, uma das princesas, filha de Faraó, tomando banho no rio, vê a criança chorando. O menino devia ser quietinho, mas naquela hora ele teve que chorar, né? Porque esconder uma criança na fase mais nova,
e ninguém escutar o choro dessa criança, e no dia, no lugar certinho, ele abre a boca e chora, né? Projeto de Deus. Ele chora, aquela moça fica compadecida daquela criança, toma aquela criança, coloca o nome dela de Moisés, foi tirado do rio. Moisés, então, ele agora vai ser transformado em um príncipe. Ele é criado pelo filho da princesa. Então, ele deve ser criado com todos os benefícios da família real. Hein? Ele é criado pela princesa e vai ser criado como um príncipe, filho da princesa. Moisés, então, está com cerca de 40 anos. E ele foi criado, por uma parte, pela mãe dele, hebreia, e outra parte pela egípcia. Ele sabia, ele conhecia as histórias, ele sabia o que Deus tinha falado a respeito do povo. Ele sabia de tudo isso. E ele imaginou, eu sou aquele... É muita coincidência. Como que pode? Só tem eu aqui diferente dos hebreus. Eu que vou ser o libertador. Irmão, essa parte é minha, tá? Eu que vou ser o libertador do povo. E aí ele começa a andar no meio do povo, e em um determinado dia ele vê alguma coisa acontecendo, né? E ele mata um egípcio para livrar um hebreu. No outro dia ele chega a ver 2 hebreus brigando, ele chega para pacificar, um outro sem noção, mas no projeto. O que você vai fazer? Você vai me matar igual você matou o outro? Enterrei raso, vira o pé do homem. E aí o faraó quer pegar Moisés. O avô quer matar o neto. E o Moisés foge. Moisés foge. Irmãos, Moisés vai parar no lugar mais perto, Midian. Midian, digamos que nessa posição aqui está o Egito. Aqui está a Arábia Saudita. Ele atravessou esse deserto todinho para ir para Midian. É chão. De ônibus nós viajamos a noite toda para chegar só na fronteira com Israel. Ainda tinha que andar mais um pedaço, atravessar o mar e chegar do outro lado ainda. De ônibus, numa pista de asfalto, nós viajamos a noite inteira. E lá é sol quente. Lá um pouquinho no sol, lá desmaia o cara. Moisés teve que fazer essa viagem, tamanho era o pavor dele da morte. Foi parar em Midian. Ele não foi para nenhum oásis, irmão, foi para uma montanha. Monte Seir, Monte Sinai, Penha de Horebe, esses nomes, está falando tudo do mesmo lugar. Aí, lá em Midian, quando ele chega, não deu nem tempo dele tirar a roupa de egípcio, que a primeira coisa que a moça fala é assim, olha, tem um egípcio lá. Tem um egípcio. Ela conheceu Moisés pelo seu exterior, que se tratava de um egípcio. Mas por fora ele era um egípcio, por dentro não. Por dentro ele era um hebreu, precisando ser tratado, precisando da cruz. E então ele fica naquela terra, e aí ele vai trabalhar para o Jetro. O Jetro, midianita, eles são descendentes de Abraão, filho de Abraão com Quetura. Então, assim, eles têm alguma coisa com respeito a Deus, mas outras coisas eles não têm. É mais ou menos, é um meio crente, é um quase crente. E ali ele vai trabalhar com Jetro, trabalhar cuidando de ovelha, deserto.
E aí o Jetro tem umas filhas. Casar as meninas, né? Não tem muito homem aqui nesse deserto, só cabra. Moisés, sem escolha, né? Tem tu, vai tu mesmo. Casou com a Zípora. E o Moisés, ao tempo de quase 40 anos, Moisés passa por um outro processo. Imagina que alguém estava dentro do palácio, que aprendeu tudo. Irmão, você subir o degrau é bom demais, descer é terrível. Você ter as coisas é bom demais, você ter necessidade é terrível. Você ser servido é bom demais, você passar a servir, às vezes é pedreira. Moisés está nesse processo de desconstrução de toda aquela vida do Egito. E então leva um período grande. O mesmo que ele levou para construir, está levando para desconstruir. Quando Moisés está no ponto, os irmãos conhecem o episódio da sarça. A sarça é um mato. A sarça pegar fogo não é problema. O deserto é de baixa umidade. O sol é muito forte. O mato está seco demais. Combustão é situação esperada. Mas qual que é o diferencial daquela sarça? É que o fogo não apagava. Mas, gente, esse fogo não apaga? Dava a volta, o fogo não apaga? Mas que sarça é essa que não queima? Continua queimando, trem doido é esse? Vou lá ver. Foi. Chegou lá, ele escuta uma advertência. Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é terra santa. Quem és tu, Senhor? Fala, Senhor. Aquela conversa que os irmãos conhecem. Deus então comissiona a Moisés. Moisés então começa a aprender a andar com Deus. Deus se revelar a Moisés. E Deus vai então usar Moisés para libertar o seu povo no Egito. Não do jeito do Moisés, mas do jeito de Deus. Ele estava certo, que ele seria o libertador. Ele estava certo. Quanto ao método, ele estava equivocado, estava errado. Que não era do jeito dele, não era do jeito da terra, não era com estratégias do homem, mas era segundo o projeto de Deus. Então Deus liberta o povo através de Moisés. E o povo sai, os irmãos conhecem a história, atravessa o Mar Vermelho. E do outro lado do Mar Vermelho, eles vão em direção à tão sonhada Terra Prometida. A mão de Faraó já não mais os pode alcançar. Está do outro lado do mar. Irmãos, quando está você, eu me incluo no você, tá bom? Quando está você e sua casa, você até já adaptou as despesas, a quantidade de arroz na panela. A vida toca. Quando chega mais alguém, você tem que fazer uns arranjos na panela. O dia que vai ter mais gente na sua casa, a família, alguma coisa, você tem que pegar as panelas maiores ou pedir emprestada dos vizinhos. Irmão, nós estamos falando aqui, não é de Moisés e Zípora. Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas no meio do deserto, sem ter o que comer,
sem ter o que beber. Saíram confiando na palavra de Deus. Deus provê pão do céu para aquele povo, mas o pão ficou comum. Irmão, já imaginou o que é isso? Eu não tenho para comer. De repente começa a cair pão do céu, saborizado, com sabor de mel. E tinha outro sabor também, não tinha? Era mel e outra coisa. Hein? Não, ele parecia como coentro, mas ele tinha sabor de mel e de outro negócio. O trem já caía saborizado. Eles só moíam, preparavam o pão e comia. Irmão, aquilo começou a cair todo dia. Era igual o sol que levanta todo dia. Fica tão comum que a gente esquece que é Deus que está dando ordem. Aí eles têm sede, Deus provê água. Aí eles vão para o Monte Sinai, terra que Moisés conhecia. Lá ele encontra com o sogro, tem aquele negócio, querendo dar um jeitinho, vão com a gente. Cara, pensa bem. Moisés, nessa fase da vida, ele chama Jetro para ir com ele. Em outra fase da vida, ele fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Maturidade. Moisés então reclama com Deus porque o povo está criando umas dificuldades. Senhor, eu também não estou aguentando. Moisés vivia com cabra, irmão. Agora ele tem milhões de pessoas atrás dele, demandando dele. Moisés, vem para Moisés, os meninos. Moisés, para. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, tá bom, Moisés. Escolhe 70 dos anciãos para te ajudar. Agora eu vou te falar uma coisa. É projeto de Deus. Mas se Deus nos colocar em um lugar, Deus não se engana. Deus sabe quem a gente é. Mas se Ele te colocar em um lugar, irmão, pode ter certeza. Vai doer a musculatura, mas você vai encaixar. Porque Deus sabe por que Ele te chamou. Mas Moisés chamou, por ordem de Deus, 70. Tem aquele problema. Moisés casa com aquela outra mulher, a Cusita. E Miriam, irmã mais velha, e Arão, do meio. Imagina, se não fosse eu, você não estava aqui, menino. Palavra minha. Brigou com Moisés, botou Moisés no acocho. Deus teve que botar a mão. Para. Aqui não se trata de irmã mais velha, irmão mais velho com o irmão. Isso aqui não é questão de família. Isso aqui é governo de Deus. Não meta a mão em Moisés. Ficaram leprosos. E a obra vai acontecendo. Tudo isso está acontecendo no deserto. O povo está ali, com suas necessidades. Imagina a situação. Chega um momento. Atravessou o mar, tudo isso. Chega um momento. Escolham um jovem de cada uma das tribos. 12 jovens. O trabalho de vocês é que vocês vão ser espias. Vocês vão à frente de nós para espiar a terra, para ver se o que Deus falou é ou não é verdade. 12. Escolheu 12 dos melhores. 12 príncipes. E eles são enviados para conhecer e trazer um relatório da terra prometida. A terra que mana, que flui leite, mel. Irmãos, os jovens vão. Imagina o povo que ficou no deserto, igual nós estamos aqui. Imagina que isso aqui é milhões.
Passa um dia, passa 2 dias, né? As mulheres já conversando, imagina, menina, eu penso que a minha casa vai ser assim, assado, eu penso que todo mundo programando, pensando na terra prometida, olha como é que vai ser, como é que não vai ser, e como é que nós vamos ganhar dinheiro, não é igual ao Egito, não, é muito melhor, a conversa era essa. Todo mundo vivia em torno da terra prometida. Tudo o que passava na cabeça daquele povo era a terra prometida. Gente, não tem que se comparar. Imagina que Deus abre o mar para a gente, vai dar coisa ruim para nós. Imagina Deus que faz descer a comida do céu. Não vai? Vai dar mana, leite e mel. Então, acho que já devia estar pensando que era igual um maná que caía, só botava o pratinho, né? 40 dias se passaram. Chegam os rapazes. Os 12. Um cacho de uva enfiado num galho, 2 homens carregando de tão pesado que era. E mais, não secou de toda aquela viagem, no meio do deserto. Quando o povo vê aquilo, meu Deus do céu, olha o tamanho do cacho de uva, imagina o tamanho da manga. O povo ficou impressionado com a produção de alimentos da terra prometida. E era para se impressionar mesmo. A expectativa do povo era altíssima, altíssima, mas errada. Então, todo mundo aguardando o relato dos espias. Cadê eles? Cadê eles? E entrou lá, está com Moisés, está com os anciões, lá estão conversando. Todo mundo aguarda. Irmão, é igual o louro, estava aqui nessa manhã. Na hora que ele viu o Gerson chegar, ele pulou ali. E aí ele não se continha de olhando para a porta, esperando a Rosa entrar. E a mãe dele mandando ele calma, meu filho, se contenha. E ele agitado lá pulando, que bonitinho que estava. Imagina aquele povo na expectativa para saber a terra prometida. Ela está a poucos dias de ser possuída por aquele povo. Está perto. Lembra, irmãos? Para trás ficou o Egito, ficou os tijolos, para trás ficou a cebola, para trás ficou o Mar Vermelho, né? Com aquelas confusões lá do Sinai. Na nossa frente só tem um pensamento: a terra prometida. Você já imaginou, irmão? Expectativa que estava no coração do povo. A ansiedade começa a tomar conta do coração do povo. A agitação. O momento é solene. Silêncio. Uma expectativa por algo que vai acontecer e que eu só posso pensar que é coisa boa. Há 2 relatos. Então, o primeiro dos relatos fala assim: olha, a terra é fantástica. A terra é maravilhosa. A terra é muito mais do que vocês já viram ou imaginaram. Quem é o Nilo? Não é o Nilo aqui, não é o Nilo Rio. Quem é? Ou, vocês não fazem ideia do que é a terra. Vocês viram o cacho de uva? Aí vem a outra turma. Tem sempre a turma dos... Você tem os místicos, os que andam por fé, e tem os incrédulos, os que criam problema, falam, nem tanto, calma, baixa a bola, não é bem assim. Você não está contando para o povo aí do que nós vimos lá. O povo quer que vocês viram lá. Então tá bom. Ó, só para você ter ideia, nós só temos pau, né? O povo de lá é bem armado. O povo lá é bem armado. É muito bem armado. O povo lá não é brinquedo, não.
E vou te contar mais. A cidade dele não é igual ao do Egito, não. Tem muro em volta, é tudo cercada. Ah, é? É. Esqueceu do milagre de como que é a terra. E começou a olhar para os problemas. Vou te contar mais. Os homens de lá é grande. Os homens é tudo grandão. Nós pequenininho. Ah, é? É. E eu vou te contar mais um negócio. Lá tem gigante. Gigante, o que é isso? Ah, rapaz, os homens de 3 metros de altura lá. Olha pra gente assim, a gente pensa que a gente é gafanhoto, tão pequenininho que a gente é na frente deles. Você não está com... Ah, sei não. Aí o outro deve ter falado assim baixinho, sei não, velho, acho que eu não vou nesse negócio não. Aí começou, eu também não vou não. Aí a conversa sai dali e vai para fora. Aí os gigantes começam a ficar até maior, né? Porque a conversa, cada um quer impressionar mais com as suas palavras, vai só aumentando. Igual eu estou fazendo aqui, impressionando com as palavras. Irmãos, a segunda notícia, caiu como uma bomba no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que o coração do povo se derreteu, perdeu a sustentação, perdeu a confiança em Deus e se derreteu. A terra deixou de ser o que Deus falou? Fala, irmãos. Não. Deus não tinha operado milagres para mais de metro? Deus não tinha livrado deles da mão de Faraó? Deus não tinha aberto o mar? Não tinha feito descer comida do céu? Aquilo ali seria indiferente? Deus nos tirou do império da sombra da morte, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Os problemas são páreos para isso? As dificuldades que nós enfrentamos são páreo para isso? Mas nós esquecemos que continua sendo o mesmo Deus Salvador. E olhamos para os nossos problemas pequenos, nos impressionando com as sombras. O povo se revolta contra Moisés. Imagina, coitado do Moisés. Alguém pediu silêncio. Calma, gente, cala a boca aí, por favor, quero falar. Dos espias. Animem! Escuta o que esse povo está falando. Animem! Nós vamos possuir a terra. Deus falou. Tem 10 do outro lado. Não dá, não acredito. Deus trapaceou nós. O povo que lá habita é muito mais forte que nós. Coitado, quem somos nós? Nós nem sabemos bater espada. Nós só temos pedaço de pau. Gente, vocês não estão entendendo. Fala os 10. Essa terra é terrível. Presta atenção. Deus falou que era a terra abençoada que manava leite e mel. Essa terra é terrível, ela engole, ela come seus habitantes. Se a gente cair lá dentro, acabou. Estamos perdidos. Acabou. Tem jeito não. Irmão, você imagina uma notícia dessa de quem está com muita expectativa? Eu já tive uma situação parecida. Não é isso não. Pode ter certeza, o padrão é diferente. É muito difícil quando você está com a expectativa efervescente, muito alta. De repente alguém te joga um balde de água bem gelada. É horrível. Uma vez eu estava lá na Colômbia e uns irmãos nos levaram num lugar lá. Era um lugar muito frio,
mas tinha uma água que saía de um vulcão lá e fazia umas piscinonas. Piscina. Lá era tão quente dentro dessa piscina que o irmão Arcade virou e falou para a Marta assim: nós viemos ser cozidos na água aqui, irmã. Tão quente que era a água. A gente sentava no lugar frio e botava o pé aos pouquinhos para ir acostumando, para ir entrando, de tanto quente que era a água. Aí você ficava lá, aí ficava uma pessoa do lado de fora com o megafone gritando, né? Não pode ficar mais do que 15 minutos, tem que sair, porque senão problema de pressão, né? Morre. Tem que sair, aí a gente saía. Você saía parecendo um elefante, de tão pesado, sabe? Corpo pesado. Aí tinha uma queda livre, queda de água, caía da montanha assim, sabe? Irmão, aquilo parecia que era o gelo derretendo. E você só tinha uma saída, ou você ficava desmaiado ali meia hora até essa temperatura cair, ou você entrava na água. Mas entrar na água incluía você perder a alma na hora, né? Porque na hora que ela batia, você não sabia o que acontecia com você. Mas, irmão, era um segundo e você estava leve de novo. Parecia que não tinha acontecido nada daquele peso. Imagina aquele povo com tanta expectativa pelas coisas de Deus. Um evangelho sem cruz, sem preço. Irmão, a dificuldade é terrível, acaba com as expectativas tudo. O Deus que eu creio não é esse não, o Deus que eu conheço não é esse Deus. É assim que a gente vai escutar essas palavras. O Deus de amor do meu é o do Novo Testamento. Não é o do velho, aquele Deus. É assim que o povo fala. Estamos perdidos. Acabou. Essa é a palavra. O coração do povo se derreteu. A Bíblia diz que toda a congregação gritou quando soube a notícia. Toda a congregação gritou desesperadamente. Irmão, nós antes tínhamos o Egito. Tinha cebola, né? Mas era cebola. Agora não tem cebola. Como é que a gente volta? O mar não vai abrir agora. E aí, irmão, o povo gritou e chorou. A Bíblia diz que aquela noite o povo não dormiu. O povo chorou a noite toda. Irmão, amargura, rancor, ódio. Quando chega de manhã, está todo mundo com a decisão em mente. Tem jeito não. Eu preferia estar com Faraó. Pensei bem a noite toda. Eu preferia estar com Faraó lá no Egito. Rapaz, mas tinha as pedras, tinha que arrancar mato. Não, eu preferia Faraó do que esses caras que vai matar a gente. Vai matar nossas mulheres, vai matar nossas crianças, vai acabar tudo. Para justificar. Eu preferia morrer. Eu preferia ter caído naquela praga, sabe? Eu preferia ter morrido lá também. Aí levanta outro e fala assim: a culpa disso é quem nos trouxe. E bater em Deus também. Já percebeu que muitas vezes, quando a gente entra em problema, a gente fica com raiva de Deus? Mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus isso? Porque a gente leva a culpa para Deus, que nos ama? A gente reputa Deus como uma pessoa terrível? Que promessa é essa? Que terra da promessa é essa? Isso é Arapuca. Por que o Senhor fez isso conosco? Ele trouxe aqui a gente para morrer. Aí alguém grita: vamos voltar para o Egito! Aí, irmão, você pode ter certeza que um bocado de braço levantou. Aí outro disse: vamos escolher outro líder, porque esse aí não presta. Esse aí é traiçoeiro, traíra. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que imediatamente Moisés e Arão caíram com o rosto em terra e clamaram a Deus por misericórdia. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia da bondade de Deus, do coração de Deus terno,
manso, compassivo, cheio de amor. Mas ele também sabia que a santidade de Deus não ia escutar aqueles negócios e ficar quieto, não. Na hora, Moisés e Arão caem em terra e está intercedendo pelo povo. Irmão, clamando por misericórdia. Os dois espias, Josué e Calebe, inconformados com o que estava vendo ali, rasgaram as suas vestes e disseram mais uma vez: se o Senhor quiser, vamos entrar e conquistar a terra. Esse povo vai ser para nós como pão. Não sejam rebeldes contra Deus. O Senhor é conosco. Ô, irmão. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O povo começou a baixar a mão, pegar a pedra para apedrejar Josué e Calebe. Quando eles meteram a mão na pedra para apedrejar Josué e Calebe, aconteceu algo tremendo. A tenda da congregação estava logo mais abaixo. De repente alguém gritou: olha para a tenda! Quando eles olham para a tenda, a glória de Deus tinha descido sobre a tenda. Clareou tudo. Era a presença de Deus. Deus veio tomar a situação. Deus veio executar juízo. Menino do céu. Ai, ai, ai. Aí agora acabou as forças. Moisés saiu correndo para lá. Para a tenda. Para conversar com Deus. O povo fez silêncio. Acabou o choro. Acabou as agonias. Acabou os valentão. Murchou todo mundo. E ficou todo mundo de longe olhando para Moisés na tenda. A glória de Deus apareceu na tenda. E a Bíblia registra: todo o povo viu. Deus falou para Moisés: Moisés, até quando esse povo verão os meus milagres e não crerão em mim? Até quando? Vou acabar com eles agora, Moisés. Moisés, eu vou fazer de você uma outra nação. Moisés, Senhor, pera, deixa eu falar agora. Levantou a mão, né? Deixa eu falar, Senhor. Senhor, lembra da tua misericórdia, Senhor. O Senhor é bom. Senhor, as nações vão dizer que o Senhor trouxe esse povo para matar eles no deserto. Esse não é o Senhor. O Senhor tem um coração de paz, o Senhor tem um coração bom. E ficou os dois conversando, Deus e Moisés. E Moisés intercedendo pelo povo rebelde. Senhor, tem misericórdia do povo. Senhor, Senhor, tem misericórdia. Não tem muita coisa para você falar quanto que está acontecendo, né? Irmão, Deus ouviu o intercessor. Deus ouviu o intercessor. Daí a importância de nós intercedermos. Daí a importância de nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. Né? Nós nos unimos aos outros nossos irmãos, passando as mesmas agonias com ele em oração. É importante interceder, é importante orar. Às vezes a gente não está vendo nada. Irmão, não é para você ver, é só para você obedecer. Interceda. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu não vou destruir o povo. Tá bom? Tá bom, Senhor. Mas tem uma coisa, Moisés. Os incrédulos vão morrer. Senhor, os 10 vão morrer. Sai uma praga e mata os 10. Os 2
eles vão entrar na terra porque ousaram crer em mim. Os dois vão entrar. Foi assim que aconteceu. E tem uma coisa, Moisés. Amanhã de manhã, nós ajustamos o rumo. Nós não vamos mais em direção à terra prometida. Nós vamos em direção ao Mar Vermelho de novo. Vão voltar. Você está entendendo, irmãos? Por falta de fé, muitas vezes nós estamos às portas de alcançar a promessa. Por falta de fé, a gente retrocede. A gente volta. Isso é uma lição que nós temos que aprender. Perdeu tudo e mais um pouco. Vamos começar de novo. E vou dizer mais. Quantos dias que os espias gastaram para ir e voltar? Senhor, 40. Para cada um dia, 1 ano. 40 anos, o povo vai ficar no deserto. Estavam a caminho de poucos dias. A sua promessa, o que Deus tem para te entregar, às vezes está à porta, às vezes está quase ao alcance da mão, mas vai depender da postura do seu coração, do meu coração. Quando o desespero bate, geralmente a resposta está na curva. Hoje, nós sabemos que o fim da história. O povo entrou na terra e prosperou. Hoje nós sabemos o fim da história. Mas ficou a advertência. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como no dia tentar o Senhor. Irmão, deu trabalho para quem perseverou? Deu. Foi trabalhoso e foi difícil? Foi. Mas se tivesse no Egito, seria mais fácil? Não. O Senhor os guardou? Guardou. Alguma coisa faltou para eles? Não. De dia, nuvem. De noite, coluna de fogo. A roupa não envelhecia. O sapato não estragava. A comida caía. A água emanava da pedra. O seu e o meu sofrimento hoje, no processo de santificação que está acontecendo em todos nós, muitas vezes vai trazer dor, muitas vezes vai trazer dor e dor. Mas você sabe que dor é essa? É a dor de perder o que não presta. Nós sentimos as dores de perder o que tem que ser tirado. No processo de santificação, só pode ficar Cristo. Nada mais além de Cristo. Mas nós sentimos dores pelos nossos pecados, que a gente quer continuar cometendo, pela mente perversa, para ser liberto de coisas que não agradam o Senhor. É dessas dores que eu estou me referindo. Até ser formado a imagem de Cristo em nós. O que faltou, irmãos? A gente percebendo, olhando assim, a gente vê que
A expectativa da terra prometida era de graça e sem preço. A expectativa pela terra prometida era de graça e sem preço. Mas vós fostes comprado por um alto preço. É de graça, mas custou. Apartamento. Conquistei o apartamento. Agora entrar. Não, irmão, tem que pagar um preço. Entendeu? A gente está como crianças, achando que vamos ganhar e não tem preço. Eu vou levantar de manhã, estou com sono. Ou vai logo, senão o sol derrama, faz a sementinha evaporar lá, sumir. Então tá bom, eu vou lá pegar de novo essa sementinha. Falaram mal da sementinha, né? De novo essa sementinha, eu estou enjoado. A gente faz assim, de graça, sem preço. Não é possível de novo. Esse bife, essa comida, essa roupa, esse carro, essa casa. Não, de novo. Não te esquece que é a misericórdia de Deus, guardando a gente. Não estavam preparados para lutar, para possuir a terra. Eles não estavam imbuídos de um sentimento de perseverar, de manter firme, de partir para cima pelo Senhor. Não era eles que iam ganhar, era o Senhor. Mas o Senhor queria com eles ali, vão comigo. Esteja presente. Entendeu, irmãos? A Bíblia fala que nós temos que nos imbuir desses sentimentos por amor a Cristo. Não só de receber todas as coisas, mas também de padecer por eles. Pensaram que entrar na terra sem esforço. Salvação pela graça, e é verdade. É fé pela graça. Mas o desenvolver da salvação tem que pagar um preço. A porta é estreita. Os gordinhos desse mundo não entram. Tem que ser esbelto, santo, esbelto. Entendeu? A porta é para entrar os santos. Na porta não entra o mundo. Então o mundo tem que ficar para fora da porta. E a gente acha que a gente vai entrar no reino celestial levando o mundo. E não cabe o mundo lá dentro. O reino de Deus é tomado como por esforço. Só os violentos se apoderam dele. Olha aqui. Muitas vezes nós pensamos que se as coisas estão certas e vêm de Deus, elas não vão exigir de nós luta. Eu vou repetir. Pensamos que se as coisas estão certas e vêm de Deus, elas não vão exigir da nossa parte luta. E é um grande engano. Tem que pagar o preço. Mas meu casamento, eu orei por aquela pessoa. Eu orei por aquela pessoa. Acho que estava equivocado. Não é de Deus, não. Pode separar. Pode separar. Não, irmão, tem que lutar. O problema não é o casamento. O problema somos nós. É nós que criamos dificuldade no casamento. O casamento não é o problema. O problema somos nós. Aquele emprego que a igreja orou, que você pediu, que você orou, que Deus abriu a porta, que você pulou, se alegrou, virou um problema agora. Não, o problema não é o emprego. E muitas coisas vão ser assim. Entendeu?
Mas foi Deus que deu. Tudo certinho. Irmão, tem que lutar. Tem que obedecer. Tem que chegar lá no serviço, obedecer, enquadrar. Dentro de casa, tem padrão. As coisas são assim. Relacionamento de pessoas tem que se ajustar. Cede, entrega. Mas a gente não quer fazer assim. Sou desse jeito. Não, tem que mudar. Tem que mudar, tem que pagar um preço. Aí depois bota a culpa de Deus. Não. Vou orar para Deus para me dar outro emprego. E o outro? Não. Tem coragem de falar que foi Satanás que te deu? Né? Aí na hora que pede é Deus que me dá. Na hora que não quer ceder, não aceito, não. Não aceito, mas não aceito mesmo. Sou crente, mas não aceito. Deus me pôs por cabeça, não por cauda. Aí começa. Acha versículo para tudo. Quando se nos apresenta situações difíceis do tamanho de um gigante e que a gente se sente insuficiente, pequeno, impotente, já imaginou? A gente fica com o coração igual aquele povo, derretido. Ô irmão, quem é de nós aqui que, só pela graça de Deus, situações vêm sobre nós, você não estava esperando, uma luta, um problema, uma situação de saúde. Ô irmão, vou te falar uma coisa, as pernas amolecem na hora. A gente chora. A gente não aguenta, a gente é humano. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Nós precisamos então confiar nas palavras do Senhor, buscar o Senhor, pedir os irmãos para orar com a gente. Me ajuda. Estou fraco, irmão, me ajuda. Eu lembro de um irmão que ele passou por uma situação, uma crise de saúde, e ele sabiamente falou assim: eu quero os irmãos na minha casa orando comigo, eu não tenho força. E aí muitos iam, determinado dia da semana, para estar com ele, para ler a palavra, para orar com ele. O irmão foi curado, o irmão foi salvo daquela situação. Irmão, não é hora de dizer que Deus pregou peça. Não é hora de dizer que tem arapuca no lugar da terra prometida. A terra continua sendo prometida. Deus não mente. Deus não pensa errado a nosso respeito. Deus não está aprontando nenhuma coisa para nos destruir. Nós precisamos uns dos outros, em oração, intercedendo. Nós precisamos. Aquilo que aconteceu com eles, acontece conosco. E a palavra do Senhor é: não sejam incrédulos. Creiam. Batalha diante do Senhor. O Senhor tem bênção para dar. Irmão, a terra prometida não é miragem. É uma verdade. Nós não buscamos felicidade nessa terra. Nós somos um povo feliz. Nós temos o Senhor. Nós temos é que manter aquilo que Ele colocou em nós. Perseverar. Tentar ver a Deus. Senhor, as situações estão embaraçando minhas vistas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ver o Senhor. O Senhor não vai poupar esforço para abrir os nossos olhos. Não é hora para a gente deprimir. Nem desanimar. Falta pouco. Uma coisa que a gente viu aqui nessa história. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração humilde, um coração que se entrega, um coração que confessa. Deus não resiste. Deus resiste ao soberbo, aquele que diz que não precisa de ajuda, aquele que é altivo. A esse não alcançará misericórdia, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, aquele que se põe diante de Deus e espera dele salvação. Irmão, o Senhor
ouve a oração. A Bíblia diz: os ouvidos de Deus não estão tampados para ouvir o clamor do seu povo. Irmão, eu, você, nenhum de nós vamos ser o primeiro a não ser ouvido por Deus. Isso não existe. Isso não existe. Olha, o que nós vimos aqui foi: se renda, se prostre, creia na promessa de Deus. Não deixe a incredulidade tomar conta do coração. Lute contra a incredulidade. Aquelas pessoas que vão aparecer e vão, com falsa sabedoria, bombar o ouvido da gente, tentando destruir a nossa fé. Não creia nisso. Sai fora. Aparta-se dessas pessoas. Irmãos, a salvação é pela fé, né? Por meio da fé. A vida de santidade também é pela fé. Continua sendo pela fé. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece a situação que passa cada um de nós, Senhor. Cada um de nós temos tantas expectativas e muitas vezes vemos somente os gigantes. Oh, Senhor, não deixa essas montanhas, esses gigantes ser maiores do que a Tua promessa para nós, Senhor. Oh, Senhor, contempla cada irmão, cada irmã. Oh, Senhor, o Senhor sabe qual luta cada irmão, cada irmã está passando. Tamanho do desespero de cada um, da aflição. Oh, Senhor, tem misericórdia. Senhor, acalma nossos corações, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Tua doce voz. O Senhor só tem nos amado. Nos ajuda a não ter essa sementinha roubada pelo inimigo dos nossos corações. Senhor, mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Levanta intercessores por nós. Não deixa o nosso pé vacilar, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Eu vou só ler o texto aqui, porque eu creio que ele falou exatamente isso aqui. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7 do livro de Hebreus. Diz assim, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça
pelo engano do pecado. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, a exortação que nós escutamos agora é precisamente essa aqui, não é? Uma exortação séria que a gente deve levar, e nós devemos levar para as nossas casas e meditar naquilo que Deus tem falado conosco. Deus abençoe.